Imagina um mundo onde as frequências e energias não são julgadas como boas ou más, mas como notas musicais de uma sinfonia clássica, de uma sinfonia cósmica. Bem-vindos à jornada onde a música da vida é composta pela harmonia das diferenças. Antes de mais nada, preciso pedir para vocês, se você não é inscrito ainda no canal, por favor, se inscreva, ajuda muito a gente a distribuir o conteúdo para demais pessoas. Se você gostar desse vídeo ou de outros do canal, ativa o sininho para receber as notificações, compartilha com seus amigos e bora falar então hoje sobre bem e mal. Bom, primeiramente, eu preciso começar falando com vocês sobre energia. Muito se fala, principalmente no campo do misticismo, do esoterismo, sobre as energias, né? Sobre as frequências e o que é isso? O que a gente está falando então? Basicamente, se a gente pensar numa estrutura atômica, tá? Ou seja, todos os materiais físicos que nós temos neste plano são feitos de átomos. O que acontece? Os átomos, eles possuem cargas elétricas, positivas, negativas, e são essas cargas elétricas ao redor da bolinha, vamos dizer assim, chamada átomo, que impede um de encostar em outro ou aproxima um de outro, ok? Basicamente, minha mão não consegue atravessar a parede, não porque ela é sólida, simplesmente a parede também é sólida, mas porque as cargas atômicas se repelem. Então, se a gente pudesse olhar isso muito de perto, perceberíamos que os átomos da minha mão não encostam nos átomos da parede, porque antes a carga elétrica que circunda os átomos, tanto da parede quanto da minha mão, se repelem. E o que essa carga quer dizer? Vamos pensar em uma questão proporcional. Se eu estivesse segurando nas minhas mãos um átomo do tamanho de uma bola de basquete, a carga elétrica deste átomo, do tamanho de uma bola de basquete, estaria rodando ao redor da cidade onde eu moro. Ou seja, percebem a distância que existe entre a carga, entre os elétrons que estão circundando o átomo e o átomo em si? Então, quando a gente fala que tudo é energia, sim, tudo é energia de alguma forma, e a energia, ela não é criada, ela é modificada, tá? Estou falando para vocês baseado em física. Então, toda a energia do universo começou lá atrás, quando o universo começou. Não vou entrar nem na pegada de como ele começou, mas toda a energia começou lá, e ela vem se modificando. Então, nós transformamos, por exemplo, energia de movimento em elétrica, nós transformamos energia térmica em elétrica, elétrica em térmica, como é o caso dos chuveiros. Enfim, a energia vai sempre se transformando, tá? Mas ainda não conseguimos criar energia do zero, do nada, tá bom? Então, essa premissa de que tudo é energia, sim, existe uma grande verdade em cima disso. E aí também falamos de frequências. Ai, porque a frequência é essa, aquela frequência aproxima a pessoa, essa frequência me faz sentir bem. E sim, tudo é vibração, tudo vibra. Por quê? Porque os elétrons estão circundando os átomos em uma frequência. O que significa essa frequência? Significa que existe uma determinada vibração das partículas. E justamente a frequência é emitida por todos os corpos, ou seja, as cores, cada cor tem uma frequência, cada som tem uma frequência, cada partícula tem uma frequência, e não necessariamente o fato de ter energia ou frequência quer dizer que nós consigamos captar, ok? Existem uma série de frequências, por exemplo, que nós não conseguimos ouvir, mas podemos ver através de um movimento de água, ou animais conseguem ouvir a frequência e nós não. Então, não necessariamente nós interagimos com todas as frequências ou com todas as energias. Tudo bem? Existe um problema em relação às frequências, em relação às energias, que o ser humano acabou classificando entre boas e más, ou seja, boas energias, más energias, boas frequências, más frequências. E essa dualidade é puramente humana, tá? É uma visão
humana. Não necessariamente o universo está estruturado dessa forma. Para quem é cristão, para quem acredita em Bíblia, por exemplo, né, é muito comum as pessoas associarem sexo a coisas más. Né? Ah, mas a pessoa desenfreada em sexo, isso atrai energias, isso atrai vibrações. Isso vem de uma construção lá de trás, onde associaram, por exemplo, aquele mito de Adão e Eva no Jardim do Éden, ao ato de comer o fruto proibido como aquele fruto sendo sexo, porque em um momento era importante para que a igreja conseguisse colocar o celibato, né, para as pessoas. Então o pecado original era o sexo, né, porque isso daí mostra que o sacerdote nunca pecou, o sacerdote é celibatário. A questão é que se vocês observarem corretamente, no caso da Bíblia, para quem gosta de ler Bíblia, vocês vão perceber lá que se tratava do fruto do conhecimento do bem e do mal, não do sexo. Tanto que no sexto dia da criação, antes da criação do Éden, Elohim diz para o homem, após criar, homem e mulher os criou e diz: Ide multiplicai-vos e dominai sobre toda a terra. Multiplicai-vos como, gente? Não é processo de ameba, né? De se dividir, envolvia sexo. Então, o sexo faz parte do material genético humano, faz parte da natureza humana. E aí, o fruto do conhecimento do bem e do mal, então, que Adão e Eva teriam comido, é justamente o fruto do julgamento. Ou seja, a partir dali, o homem passa, diferente dos animais, a julgar todas as atitudes que tem ou que acontecem para consigo como boas ou como más. O problema é que o homem só consegue fazer o julgamento do que é bom ou do que é mal baseado na sua cosmovisão de vida. Ou seja, tem muita gente que não consegue perceber algo mal num certo ato. Porque a cosmovisão dele não capta, não percebe, não ela é limitada para isso. Da mesma forma que outras pessoas conseguem ver coisas boas às vezes onde outros julgam más. E tirando obviamente os casos imorais ou de loucura, isso tem a ver com a cosmovisão da pessoa, ou seja, uma consciência mais ampliada. Então, quanto mais você amplia, quanto mais você conhece, quanto mais você sabe das coisas, mais você tem a capacidade de julgar corretamente se algo é bom ou se algo é mal. Porém, essa capacidade vai ser eternamente limitada neste plano. Por exemplo, uma pessoa que faz algo mal para você é julgada como uma pessoa má. Porém, se você perguntar para uma outra pessoa que só recebe coisas boas desta mesma, ela vai dizer que essa pessoa é boa. Então, essa pessoa é boa ou ela é má? Nenhum dos dois. Os atos cometidos dela para com você, no seu julgamento, foram maus. Os atos cometidos por ela para outra pessoa foram julgados por essa outra pessoa como bons. Então, o conceito de pessoas boas ou pessoas más já vem justamente do julgamento que nós temos nas atitudes dessas pessoas, não necessariamente nelas. Então, até para a gente falar que alguém é bom ou que alguém é mal, fica complicado, porque nós só conseguimos julgar as atitudes delas e julgar as atitudes baseado na nossa cosmovisão, baseado na nossa limitação consciencial dessas atitudes. Então perceba que o julgamento de energias boas e más, ou vibrações boas e más, é bem limitado para o ser humano. E agora vamos falar sobre a harmonia, né? Então quando a gente fala assim, eu preciso buscar harmonia para minha vida. Bom, vamos pensar o seguinte, tá? Existe uma harmonia das diferenças. Vamos pensar no instrumento musical. Eu acredito que a maioria das pessoas que está assistindo esse vídeo conhece, por exemplo, o violão. O violão ele possui notas musicais em cada uma das suas cordas. Ele possui 5 cordas, indo da mais grave para a mais aguda. Cada uma dessas 5 notas é capaz de, quando soltas, emitir uma nota, uma frequência vibratória que a gente capta. Quando essas notas são pressionadas em algum ponto da sua extensão, ela consegue executar novas notas.
O que é tocar violão, então? Tocar violão é combinar estas notas de uma forma que chamamos isso de acorde, ou seja, conseguimos vibrar todas as cordas ao mesmo tempo, mas essas vibrações se combinam entre si, criando uma coisa harmônica. Agora você imagine se a gente falasse que notas graves são más, são do mal, e notas agudas são do bem. E existem vertentes que fazem isso, tá? Associando, por exemplo, música clássica a uma música elevada e músicas tribais baseadas em percussão, tambores, são más. Se a gente fizer isso, você vai ter que tirar algumas cordas do seu violão e você não vai conseguir fazer os acordes necessários para se tocar uma música. Assim é a vida. Todas as vibrações, todas as energias que nós muitas das vezes julgamos más ou boas, elas nada mais são do que energias ou vibrações. Quando você consegue harmonizar as energias ou as frequências corretas, você gera um acorde lindo para tocar a música da vida, a música da existência. Assim é no universo, onde olhamos para o universo e falamos que é o caos, na verdade é uma grande música harmônica organizada que está sendo tocada e as notas são combinadas entre si. Aquela nota que você julga má, aquela frequência que você julga má, aquela energia que você julga má, ela é apenas o que ela é, sem o seu julgamento. Seu julgamento é apenas seu. Ela faz parte de um acorde da vida, de um acorde cósmico para essa grande música que é tocada, e então ela é necessária. Ah, Pedro, então você está me dizendo que o mal não existe? Não, estou dizendo que ele existe sim, dentro do seu julgamento limitado. Porque dentro do universo, da criação, da perfeição do cosmos, tudo está correto. Mas nós, seres humanos, além de julgarmos, não conseguimos combinar com maestria as frequências ou vibrações corretas muitas das vezes. E isso cria alguns efeitos que eu vou tratar logo adiante. Voltando ao nosso exemplo musical, para a gente conseguir tratar sobre as vibrações, né? E sempre que eu falar vibração ou energia, associe, tá, esses conceitos. Bom, existe na música dois efeitos que nós chamamos. Um de dissonância, que é quando as notas não combinam entre si. Aquilo bate no ouvido e soa estranho. Ou seja, são notas que não são boas e más. Elas apenas não combinam entre si. Então, se eu colocar uma nota dessa que não combina no acorde, você vai falar, opa, mas essa nota é má, essa nota não combina, ela está destoando das outras. Agora, se eu troco essa nota, que não é boa e nem é má, mas é apenas uma nota musical, por uma outra, e elas se combinam, e isso gera um som bonito, um som gostoso de se ouvir, nós dizemos que as notas estão em harmonia. Então, basicamente, a harmonia é aquilo que se combina, dissonância é aquelas que não se combinam. E não existem notas que não combinam com as outras. Todas as notas podem combinar entre si ou criar uma dissonância, dependendo do arranjo que foi formado. Muitas pessoas às vezes falam, esse negócio de magia não existe, mago, imagina. Gente, magia nada mais é do que tocar o violão da música. E o mago nada mais é do que aquela pessoa que tem consciência que não existe notas boas ou más, mas que sabe arranjar as notas para que elas criem o acorde que ele precisa. Ou seja, consegue harmonizar as energias, as vibrações para aquele momento. E veja bem, ele precisa para isso ter todas as existentes às suas mãos. Ele não vai simplesmente falar, essas eu nunca vou mexer. Ele vai falar assim, essas eu não consigo mexer. Essas eu não sei mexer ainda. E aí ele não coloca elas na música da vida. Porém, ele continua estudando para ir incorporando cada vez mais energias e vibrações de forma que elas estejam sempre em harmonia para aquilo que se deseja. Concluindo então o nosso vídeo, essa questão de dualidade que muitas das vezes a gente vê no meio esotérico, místico, até mesmo ocultista,
de coisas más e coisas boas. Essa entidade é do mal, aquela entidade é do bem. Esse ritual é mal, esse ritual é bom. É apenas julgamento humano. É apenas o músico que não consegue combinar uma nota dentro dos seus acordes e acaba julgando que essa nota não presta. As vibrações, as energias, elas fazem parte de um todo, um conjunto perfeito que é o universo. E aí a questão é que nem todas vão combinar naquele exato momento e naquela exata combinação, mas isso não a coloca como má ou como boa. É apenas a sua arte. E quanto mais você melhorar a sua arte, mais você consegue ampliar as combinações e usar de tudo, inclusive daquilo que muitos julgam como mal. A grande questão é que isso é atrapalhado pelo seu conceito, pelo seu julgamento de bom e de mal, por aquilo que muitas das vezes a sociedade, muitas das vezes a religião foi construindo dentro da sua cabeça, já trazendo com um rótulo de bom ou de mal. E aí você acaba até mesmo jogando esse rótulo para cima de pessoas, para cima de crenças, para cima de energias, para cima de ritos, para cima de rituais, para cima de práticas, para cima de orientações sexuais, para cima de classes sociais, e você vai replicando esses rótulos e vai colocando pessoas em caixinhas de boas e más, boas e más, boas e más, onde na verdade é só o seu julgamento. Tá? E a gente levar uma vida livre ou mais isenta de julgamentos nos permite conhecer as notas diferentes e a gente vai ganhando uma ampliação da consciência, da nossa cosmovisão como ser nesse plano, e a gente vai conseguindo interagir cada vez com mais harmonia entre as diferentes e ilimitadas notas musicais, vibrações, energias, pessoas, rituais, entidades e assim por diante. Se você gostou desse vídeo, se você concorda, se você discorda, vocês já sabem como funciona, né? Comenta aí no vídeo, a gente vai trocando ideia, vai conversando, é sempre muito bom ouvir a opinião de vocês. Manda esse vídeo para alguém que você acha que deve conhecer ou deve ouvir esse assunto. E é isso, gente. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve e a semana que vem a gente tem mais uma. Valeu, abraço.